O novo D&D anunciou as novidades e com isso eles resolveram também anunciar as espécies que estarão no livro do jogador, disponível para o jogador, pelo menos no início, estar utilizando. Tivemos 3 que foram acrescentadas e 2 que saíram. Para quem não sabe o que é espécie, eu já vou avisar agora. São as antigas raças, eles mudaram também a nomenclatura aí de uma edição para outra. Então, chegou agora, rola a iniciativa então! Bom, para quem não está sabendo, houve aí algumas discussões sobre raça, espécie, cada um defendendo o seu ponto de vista, e no fim a nomenclatura utilizada está sendo espécies, tá bom? Mas como que você vai saber agora como que funciona? Uma regrinha básica antes de qualquer coisa é que as espécies agora não são mais responsáveis pelo modificador dos seus atributos, das suas habilidades. Lembra quando você escolhia uma das espécies, você ganhava força, ganhava destreza e assim por diante. Agora não é mais. Isso aí está alocado lá na origem agora. E agora você apenas tem que escolher a raça e os poderes que vão ganhar. Mas eles também acrescentaram algumas coisas que se ganha conforme sobe de nível. Mas tem uma coisa que se você não fez, precisa fazer para mudar. Que é se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho, vem fazer parte aqui da Legião. Estamos trazendo conteúdo. Ultimamente a gente vem trazendo aqui as novidades do novo D&D aí para você já ficar por dentro antes mesmo do livro ser lançado até. Tá bom? Então, se você gostar em algum momento, você curte, dá um like aí, que é a medida pra gente saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E comentar, comentem à vontade. Aqui é um espaço para bater papo sobre RPG, pôr as suas ideias, pôr sua opinião, sempre mantendo respeito, mas livre para colocar a sua opinião. Mas vamos lá que vocês querem saber o que mudou aí, quais são as 10 e quais foram as 2 que saíram. Bom, de início, o que eu já vou colocar? 2 saíram. Bom, quais foram as 2 que não tem mais disponível para se jogar? Que é o meio-elfo e o meio-orc. Naquela polêmica toda sobre raça, se era certo, se não era, tudo mais, eles decidiram por tirar os meio alguma coisa. Então, meio-elfo e meio-orc tá fora da jogada. Mas nisso, 3 foram inclusos e eu vou contar para vocês e vou começar já por uma nova, para não falar que eu guardo tudo pro final. E a primeira que chegou aí é o Aasimar, vindo aí de Mordenkainen, do tomo do multiverso, né? Então eles trouxeram como já uma raça para jogar, que muita gente gosta, uma espécie, desculpa, agora é a nomenclatura correta que se usa, e ela recebe alguns poderes aí enquanto está crescendo, e você pode escolher conforme o seu uso, tá bom? E ela, a primeira delas é Revelação Celestial, que te dá uma possibilidade de poderes conforme vai mudando, e você pode escolher o tipo de Revelação Celestial. É como se você fosse tocado pelos anjos, né? A gente não pode usar mais a nomenclatura, mas basicamente você seria um meio anjo, por assim dizer. Mas não existe mais meio, então chama-se Aasimar essa raça e ela é tocada pelos celestiais, na verdade. E a Radiância Interior, que era o antigo consumo radiante, antes você dá um dano na área ali, né? Você dá um dano radiante em volta, você consegue dar mais dano, mas também depende de qual lado que você coloca e qual é a sua revelação celestial nisso tudo. E qual que é a ideia? É que você faça essa revelação conforme mais o seu ânimo, conforme como está a sua energia, por assim dizer. Então você pode invocar asas celestiais, você pode ser um farol de luz onde você dá o dano radiante que eu estava falando, ou mesmo se você estiver mais para o lado negro da força, você pode usar o seu véu necrótico, tá bom? Então é meio que conforme o seu humor, você não precisa escolher mais como era antes. Você precisava determinar quando você desbloqueava determinados poderes. E eu ainda vou falar um pouquinho sobre a última raça que deu um pouco de discussão. E tá ligada ao meio orc, tá bom? Vou falar com ela, mas ela tá mais lá pro final. Vamos para o próximo, que é o Draconato. O Draconato recebeu algumas mudanças e ele sofreu influência principalmente do Tesouro de Fizban, né? Um livro que saiu apenas em inglês, mas que houve algumas mudanças. Você ainda escolhe a cor do seu Draconato e tudo mais, mas a sua baforada agora pode ser em cone de 4,5 metros ou numa linha de 9 metros. Você escolhe qual é no momento que você solta. Além disso, agora o seu golpe com a baforada pode fazer parte do seu movimento de ataque, da sua ação de ataque.
E o que isso quer dizer? Ah, eu tenho 2 ataques, você pode atacar com a arma e dar uma baforada agora, não é mais uma ação completa. Bom, isso você também pode estar escolhendo. E no 5º nível, quando você recebe o voo dracônico, agora as suas asas são feitas da mesma energia que você utiliza, então de fogo, de eletricidade e assim por diante, e com isso você pode utilizá-la para voo por 10 minutos. Depois disso você precisa realizar um descanso longo para recuperar o uso dela. Os anões já foram simplificados, eles agora receberam aí robustez de anão, todos eles possuem também visão no escuro 36 metros, e o deslocamento deles passou agora a 9 metros, então ele está igual às outras raças, tem o mesmo deslocamento. Né? Aquele problema do anão não conseguir correr tanto quanto os outros membros do grupo foi substituído agora por uma movimentação igual. E antes você tinha uma parte de escavação e tudo mais, e agora você tem um sentido sísmico, que você pode usar até por 10 minutos, e um número de vezes igual à sua proficiência, ou seja, se você tiver mais 2, você pode utilizar 2 vezes até realizar um descanso longo para recuperar os usos. A única coisa que não mudou nada no anão, ele continua um bebedor de cerveja sem parar dentro da mesa. Os elfos sofreram também algumas alterações. Agora, nos seus sentidos aguçados, você vai poder escolher uma perícia para você ser treinado, além das de classe, origem, assim por diante, tá bom? Você pode pegar intuição, percepção ou sobrevivência, uma delas. Depois disso, cada um dos tipos de elfos diferentes, as sub-raças, subespécies, né? Desculpa, receberam algumas modificações. Os Drows agora não são mais sensíveis à luz do sol. Isso não incomoda mais eles e não gera nenhuma desvantagem ou penalidade como ocorria em edições passadas. O Alto Elfo recebe o truque Prestidigitação, mas ele pode trocar toda vez que for fazer um descanso longo por um dos truques da lista de Mago. E o Elfo da Floresta trocaram Máscara da Natureza pelo cantrip, né, pelo truque druidesco, que é um novo truque que foi criado aí ligado aos druidas, então tem uma ligação com a natureza esse truque, tá bom? Além disso, ele vai receber magias no nível 3 e 5, conforme o tipo que você escolheu. Então o Drow recebe uma, o Alto Elfo recebe outra e o Elfo da Floresta recebe outra ainda diferente. Você vai poder utilizar essas magias mesmo que você não tenha slot de magia, ou se você tiver, ele não gasta nenhum espaço de magia. Você pode usar uma vez dessa maneira, depois você precisa realizar um descanso longo para recuperar o uso. Se você quiser usar essa magia e você possuir espaços de magia, aí você pode gastar seus espaços de magia para utilizar essas magias, mesmo que ela não faça parte do que você conhece, dependendo da sua classe, tá bom? E o Gnomo também sofreu modificações, ele também agora se desloca 9 metros. Então assim, nenhum dos pequenos que se deslocavam menos, agora se deslocam menos. Todos eles estão padronizados em 9 metros, por assim dizer. O que mais que modificou? O Gnomo da Floresta possuía falar com pequenos animais. Agora ela mudou para falar com animais e ela está sempre preparada. Independente da sua classe, o que quer que seja, você tem ela ali. Você pode utilizá-la um número de vezes igual à sua proficiência sem gastar espaços de magia. Se você tiver gastado todas as suas vezes com proficiência e quiser utilizar novamente, basta você gastar mais um espaço de magia caso você tenha. O Gnomo das Rochas ganhou os truques Concerto e Prestidigitação. E aquela ideia dele criar engenhocas, agora você ainda pode ter 3, mas ela é mais ligada à Prestidigitação, tá bom? Então o que a magia permite que você faça, você pode ter uma engenhoca que replica isso daí. O Golias é uma das novas. Para quem assiste Vox Machina, é o Grog, tá bom? É a raça dele, espécie. Vou acostumar, pessoal, calma. Ele é baseado nos gigantes, então você tem uma herança de gigantes no seu sangue. É um meio gigante, tá bom? Mas não chama assim, chama Golias. Ele se desloca 10 metros e meio e você pode escolher qual é o tipo do gigante que você tem. Então, dependendo do gigante, se você é do fogo, você consegue dar um ataque onde você soma mais 1 de 10 de dano ígneo. Se você é o de rocha, você consegue absorver o dano de um ataque com uma reação, se eu não me engano, onde você rola 1 de 12 e soma ainda sua constituição para ver quanto você diminui de dano. Não é liberado, você não pode usar à vontade, tem um número limitado de vezes que você pode usar. Então, conforme o gigante que você estiver ligado, você tem um poder diferente. Nível 5, você vai ganhar
forma grande e permite que você com uma ação bônus se torne maior. Ou seja, você fica do tamanho grande, até então você é considerado médio, tá bom? Isso aí vai te dar vantagens em testes de força, de salvaguarda e assim por diante. Além disso, vai aumentar em 3 metros o seu deslocamento. Você agora não tem mais aquele poder pequeno gigante, você consegue o quê? Ele modificou um pouco e agora você tem vantagem para se livrar de, por exemplo, agarramentos. Estão tentando te conter, te segurar, você tem vantagem para se livrar disso. Você não ganha mais proficiência em atletismo como acontecia na versão anterior lá do multiverso. E ainda aumenta a sua capacidade de carga. Os Halflings também foram simplificados. Eles já ganharam 9 metros de deslocamento, que nem eu falei, igual o anão e o gnomo, não tem mais esse problema. E eles também agora têm os poderes todos iguais. Então você tem o sorte, que é o antigo sortudo, naturalmente furtivo, corajoso e agilidade de Halfling. O humano sofreu algumas alterações. Agora, dependendo do tipo, você pode escolher entre o humano com recursos, que ele ganha inspiração heróica após um descanso longo. Então você já começa o dia tendo uma inspiração heróica, que é o novo tipo de inspiração do jogo, tá bom? Se você não sabe do que eu tô dizendo, um card aqui em cima vai aparecer sobre essas mudanças e eu falei sobre inspiração nesse vídeo. Então dá uma conferida lá depois, tá bom? Você também pode ganhar proficiência em uma habilidade à sua escolha, para mostrar uma certa versatilidade. E o versátil, você pode escolher uma nova origem, mais uma origem, na verdade. Você tem os poderes dessa outra origem também, um deles, que mostra aí que você é um tanto quanto versátil, diferente dos outros. E agora vem um motivo de discussão aí, que é o Orc, tá bom? Ele veio de Monsters of the Multiverse. Ele é baseado no Orc que tem naquele livro, e ele meio que substitui o meio Orc. Ele ganhou aí visão no escuro de 36 metros, ainda surto de adrenalina que você pode recuperar após um descanso curto ou um descanso longo, e você não tem mais o construção poderosa. Por que deu discussão? Primeiro de tudo, como foi retratado em algumas imagens. O pessoal não gostou muito, achou que o Orc deixou de ser o monstro malvadão e tudo mais. A minha opinião do que eu pensaria, tá bom? Como eu faria dentro da minha mesa. Primeiro de tudo, se ninguém concordar com isso, coloca o Orc de malvadão e ninguém joga com ele, ponto final. Segue o jogo. Mas a minha opinião de como que ele ficou. Esse Orc aí, ele veio para substituir o meio Orc, tá? Então ele seria um Orc um pouco mais civilizado, que daria para viver em sociedade, junto com os outros, tá bom? Então não é tão difícil você encontrar. Nada impede de você fazer aquele Orc malvadão, bruto, que você está acostumado aí desde as versões anteriores de D&D. Você poderia fazer tranquilamente, porque poderia existir os dois tipos de Orc. Afinal, existe um humano mais civilizado e um bem menos civilizado. Não é impossível de se achar, como mesmo um elfo, ou um anão, ou algo assim. Então não tem por que criar todo um alarde se você achar que ele tem que ser malvadão. Simplesmente faz ele ser malvadão e tá tudo certo, tá bom? Mas eu acho que eles tentaram aí meio que dar uma opção para você, já que o meio Orc estava saindo. Ele fica ali meio que, vamos ser bem sinceros, disfarçado de Orc, mas ele seria o antigo meio Orc. E o Tiefling? O Tiefling também tem 3 subespécies, né? Cada uma delas com uma resistência a um diferente elemento. Ela também recebe magias no 3º e 5º nível, conforme o subtipo que você escolheu. Então ela também sofreu algumas alterações. Fora isso, ela continuou da mesma maneira. O que eu achei dessas raças? Eu achei assim que eles trouxeram simplesmente raças de suplemento para o livro principal que o pessoal gostava bastante. Tanto o Azimar quanto o Golias são 2 raças que o pessoal gostava. E o Orc veio simplesmente para substituir o meio Orc que acabou saindo. Então eles puseram um Orc mais civilizado, digamos assim, e com isso ele consegue ser um dos jogadores. Essa parte de tirar o meio elfo, tirar o meio orc, assim, não fez nem muito sentido, na verdade, porque no fim, quase que algumas espécies que surgiram aí são meio alguma coisa, são tocadas pelos celestiais, não deixa de ser um meio celestial, meio humano, por exemplo. Ou mesmo um Golias, não deixa de ser um meio gigante com um meio humano, tá? Como exemplo só. Então, assim, eles só trouxeram realmente, as raças deram uma ajeitada, puseram alguns poderes.
Achei interessante a ideia dos elfos ganharem algumas magias, né? Mostra esse lado mais mágico dele. Então, mesmo que você faça um guerreiro ou um bárbaro, que não é... O bárbaro não é tão comum no elfo, mas mesmo que você faça, ele continua tendo aí algum poder mágico. Ele não vai ter acesso quando tiver em fúria, mas ele tem lá disponível para ele. Então eu achei interessante essas pequenas modificações. O do anão eu achei legal esse negócio do sentido sísmico, também mostra aí uma ligação maior com a Terra. A parte de 9 metros, difícil dizer se faz sentido ou não, o movimento igual ao de alguém mais alto ou não. Não consigo avaliar, para falar bem a verdade isso daí. Se alguém puder avaliar, alguém que saiba mais aí do que eu até, possa dizer que realmente essa diferença não é tão grande para fazer com que ele andasse aí 7,5 metros. Eu acho que vale a pena você comentar aqui com a gente, tá bom? E esse foi pelo menos a minha opinião, tá bom, pessoal? Então põe aí a de vocês, vamos bater aquele papo legal. E se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, agora é a hora. O Necromante vai surgir aqui no meio, vai ter mais 2 vídeos para você conferir das novidades do novo D&D aí, maestria de armas, tá bem interessante, ó. Vou pôr aqui para vocês, dá uma conferida quem ainda não viu, que vale a pena. E espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!